Hoje trago à conversa literatura portuguesa e vou começar por partilhar aqui convosco os meus primeiros livros de literatura portuguesa, aqueles que eu comecei a gostar desde muito cedo, autores portugueses que li e fiquei a adorar, e vamos também ter aqui alguns autores portugueses e livros que eu gostaria ainda de vir a ler e vir a conhecer. Vou começar por falar dos primeiros autores portugueses que eu tive conhecimento e dos primeiros livros que eu comecei a despertar o gosto pela literatura. Não só por ler, mas também por escrever. Vou começar então por partilhar aqui os primeiros livros, as primeiras autoras portuguesas que comecei, quando eu comecei a ler e comecei a conhecer. E uma das primeiras foi Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, através desta coleção aqui de Uma Aventura. Tenho aqui alguns dos livros desta coleção. Eu tinha a coleção toda, entretanto comprei uns mais recentes também, porque os meus filhos depois também começaram a gostar e eu acabei por ir comprando outros livros. Mas estes foram dos primeiros que eu tive. Este aqui, que é uma edição com duas histórias, Uma Aventura na Falésia e Uma Aventura em Viagem. Eu gostei muito deste livro. Na altura tem algumas ilustrações, são livros muito giros. Estes são os personagens, que é a Teresa e a Luísa e o Caracol, o Pedro, o João e Faial e o Chico. Então, eu na altura não gostei muito deste com a capa dura, gostava mais destes assim, que era cada um tinha a sua história. Aqui uma aventura alarmante. Também tenho aqui, isto são só alguns daqueles que eu tenho, Uma Aventura entre Douro e Minho e Uma Aventura na Cidade. Este é o primeiro. Este é o primeiro São muito giros. São assim umas histórias de investigação, não é? E aqui este primeiro, Uma Aventura na Cidade, é quando eles se conhecem. Então é assim, estes foram dos primeiros livros que eu li e também aqui uma grande escritora e uma das minhas preferidas, que é a Alice Vieira. Eu adorei este livro na altura quando li, Chocolate à Chuva. É um livro muito bonito e este não é o meu livro, porque entretanto o meu livro eu dei a alguém, já não me recordo, mas houve alguém que me ofereceu este livro e que comprou numa alfarrabista em Lisboa e que este até tem aqui algumas coisas sublinhadas, mas este não é o meu livro, não é? Mas agora é, claro. Bom, e estes foram os primeiros livros de língua portuguesa e as primeiras autoras que eu comecei a ler e a gostar bastante. E os autores portugueses que fui descobrindo depois por aí e fui começando a gostar e que fiquei mesmo a adorar muito, um deles é o José Diniz Fidalgo, que foi uma grande surpresa e que eu tenho o livro aqui, que é este aqui, Só Enquanto Se Respira, de José Diniz Fidalgo. E eu não me lembro bem da história deste livro, porque já li há muitos anos. Eu descobri este livro, foi na biblioteca de Algés, mas entretanto, como gostei tanto, fiquei tão apaixonada pelo livro, que a mesma pessoa que me ofereceu depois este também me veio a oferecer este,
que também comprou numa alfarrabista que encontrou lá e trouxe-me, vinha embrulhado num papel muito bonito, que eu na altura depois agora já não tenho o papel. E então é sem dúvida um livro que eu vou querer voltar a ler. Eu já não me lembro muito bem, mas lembro-me que é uma escrita poética e foi por isso que eu gostei tanto. E está muito bem escrito e na altura fiquei um bocadinho obcecada por este autor, José Diniz Fidalgo, e tentei procurar vários livros dele, mais livros dele, mas não encontrei. Ele pura e simplesmente desapareceu. Não sei, não faço ideia se é um pseudónimo, o que é que aconteceu, mas sei que este autor não tem mais livros nenhuns editados. Acho que tem mais um livro editado, mas eu nunca mais encontrei, então não desisti, mas tenho que reler este livro novamente. Esta edição é da Livros Cotovia e sem dúvida que é um livro que eu vou querer voltar a ler outra vez. Outro autor que foi uma grande surpresa, uma grande descoberta para mim, que foi Antero de Figueiredo. E eu tenho aqui este livro muito velhinho, que ainda é daqueles livros que se tem que cortar aqui as páginas enquanto se vai lendo, porque as páginas vêm dobradas, era assim que as edições eram antigamente. Eu não faço ideia de que ano é isto, mas ele está... Eu creio que ele tem a assinatura do autor. Deixem ver. E as páginas estão-se a desfazer. Ele é mesmo muito antigo. Tem Antero de Figueiredo, está rubricado pelo autor. Ai, conseguem ver? Eu espero que sim, consigam ver, senão depois eu faço um vídeo para mostrar melhor. Este livro foi um achado numa alfarrabista em Cascais, Galileu, e foi uma situação muito curiosa porque a livraria tinha acabado de abrir quando eu entrei e eu fui lá abaixo onde tem os livros mais antigos e pronto, fui ver os livros que tinha lá em baixo. Entretanto, este saltou-me à vista, estava assim em cima lá de um monte de livros, não é? E eu peguei no livro e ele inspirou-me logo para o trazer e trouxe-se comigo. Só que quando eu fui pagar o livro, a senhora disse que o livro não era lá da loja, da livraria. Eu disse, não é possível porque eu encontrei este livro lá em baixo e eu queria mesmo levar o livro. E depois a senhora disse, não, é impossível porque eu sei todos os livros que tenho aqui e tenho a certeza absoluta que esse livro, ontem, quando eu fechei a livraria, não estava cá e hoje de manhã, quando eu abri a livraria, também não estava. E não era possível alguém o ter posto ali porque você é a primeira pessoa que entrou aqui. Então depois a senhora ficou tão intrigada com aquilo que ela pediu-me para lhe mostrar onde é que eu tinha encontrado o livro. E eu fui-lhe mostrar e ela disse, é impossível, esse livro não é nosso. Eu nunca comprei esse livro, ninguém o deixou aqui porque eu ontem estive a organizar os livros lá em baixo e tenho a certeza absoluta que esse livro não ficou lá e hoje de manhã eu também fui lá abaixo acender as luzes e ver se estava tudo organizado e esse livro não estava aí onde me está a dizer. Então a senhora ficou tão impressionada com aquela situação e eu disse, então, mas eu quero levar o livro estava ali, eu gostava de comprar o livro. E depois a senhora disse, olha, eu não tenho dúvida nenhuma que este livro é para si. Então vamos fazer assim, vou-lhe fazer assim um valor, tipo, eu já nem me lembro quanto é que foi, já foi há tantos anos que eu acho até que foi em escudos, mas foi assim um valor banal mesmo. Ela assim, só para, pronto, porque ela também não sabia o que é que havia de fazer, não é? Então, o livro lá veio comigo, mas ficou comigo durante 10 anos e eu não o li. Só ao fim de 10 anos, quando mudei de casa e estava a desempacotar as coisas, os livros, e comecei a ler e não parei mais. Porque é tão bom este livro, é tão bonito. Ele ainda é muito todo costurado à mão, estão a ver? Enfim, um dia hei de falar um pouco melhor sobre cada livro,
porque hoje não vou falar sobre todos os livros, porque senão fica um vídeo muito longo. Simplesmente venho aqui mostrar e conversar sobre alguns autores portugueses que eu conheço e que eu já li e que eu gostei também. Então, anos mais tarde, com este mesmo autor, porque fiquei muito apaixonada pela forma como o autor escreve, o Antero de Figueiredo, andei sempre à procura de mais livros dele. E, curiosamente, aconteceu outra situação muito parecida, que anos mais tarde eu já estava em Óbidos a viver, e eles tinham lá um armazém dos livros das livrarias todas que havia em Óbidos. E às vezes abriam o armazém para as pessoas irem visitar e comprar livros, não é? E então eu lá fui, aquilo tinha imensos livros, vocês nem imaginam, era assim tipo um espaço enorme, cheio de livros, não tinha qualquer ordem, quer dizer, tinha uma ordem, mas sabem como é que são os alfarrabistas, não é? E os armazéns das livrarias. Então eu perguntei se tinham lá algum livro de Antero de Figueiredo, se sabiam. E depois disseram, não faço ideia, mas olha, aventura-te por aí e vê se descobres. E então eu lá fui procurar e descobri este aqui, no meio daqueles livros todos, descobri este Toledo, de Antero de Figueiredo. Ainda não li, talvez ele esteja comigo também durante mais 10 anos e só ao fim de 10 anos é que eu vá ler como foi este, mas tenho a certeza que o vou ler, simplesmente ainda não surgiu essa ocasião, mas aqui está. É um autor que eu gosto muito, que eu não sei se vocês conseguem encontrar algum livro dele à venda, eu acho que sim, que ele tem alguns que são assim mais de caráter religioso e tal, mas este aqui, o Último Olhar de Jesus, é um livro que nos fala de arte e é sobre um escultor e sobre o percurso espiritual desse escultor e também como artista, não é? Então é muito bom. Entretanto, tenho aqui mais para vos falar. Estou a ficar toda cheia de pedacinhos de livro. Claro, tenho que falar aqui também de uma autora que me diz também muito, que é a Florbela Espanca, que penso que é do conhecimento de muitas pessoas. Eu tenho aqui esta edição que tem todos os contos e todos os poemas de Florbela Espanca e é muito bom. Ela escreve muito bem, é muito portuguesa a escrever e é uma autora que eu gosto bastante também. Vou pondo aqui, senão vai ficando tudo desarrumado. Um autor português que eu também gosto muito e que é do conhecimento também de muitas pessoas que gostam de Fernando Pessoa é... Ai, desculpem, estava aqui a tirar. É Álvaro de Campos. Poesia de Álvaro de Campos. Eu tenho aqui dois volumes da poesia de Álvaro de Campos. São livros, isto faz parte de uma coleção da literatura portuguesa que eu tenho muitos livros desta coleção, não sei se tenho toda, mas eles até são da minha filha, foi uma coleção que os avós fizeram para a Beatriz. Eu estou a guardar os livros dela porque ela ainda não tem assim, uma residência fixa. Então eu estou aqui a guardar os livros dela, mas eu já li os livros, claro, e é assim, tenho aqui várias coisas marcadas, porque eu realmente gosto muito da poesia de Álvaro de Campos, gosto imenso, e foi psicografado por Fernando Pessoa. Oficialmente diz que é um heterónimo de Fernando Pessoa, mas a Fernando Pessoa psicografava as poesias, mas eu não vou aprofundar isso porque não é isso que eu estou aqui a fazer hoje. Gosto muito da poesia de Álvaro de Campos. Outro autor português que eu gosto também muito, mas que não conheço assim tanto quanto isso, mas gosto muito dos sonetos de Luís de Camões. Eu acho que ele era muito simples e
eu gosto muito, particularmente aqui, dos sonetos de Luís de Camões. Um autor português que recentemente li um livro e que fiquei completamente apaixonada por é Virgílio Ferreira. Virgílio Ferreira tornou-se um dos meus autores preferidos com este livro aqui, Aparição. E é assim, está aqui a fotografia dele, dá para ver aqui. Fiquei completamente apaixonada por este livro, mas não só por o livro, pela forma como Virgílio Ferreira escreve. E tenho aqui mais um que vou ler agora em agosto, que é Para Sempre. Esta é a casa dele. E tem aqui a fotografia da casa dele como está agora. É um museu. E também tem a fotografia dele. Espero que se consiga ver. Também está aqui. Esta editora, eu creio que se consegue ver bem. Esta editora Quetzal tem uma edição de livros muito boa. Gosto imenso. Cheira bem. Então, Virgílio Ferreira é assim, tornou-se o meu mais recente autor que eu mais gosto. E claro que não posso deixar de falar de Fernando Pessoa, o livro do Desassossego. Estou a ler agora, está a ser a minha leitura atual e estou completamente rendida, como podem imaginar. Estou aqui. Não se pode comer um bolo sem o perder, mas por acaso isto foi... O mal romântico é este, é querer a lua como se houvesse maneira de a obter. Bom, isto é só assim a última frase que eu sublinhei. Eu estou a adorar este livro, estou a gostar bastante. É um livro para se ler devagar, mas é um livro muito bom. Eu gosto desta edição, acho que está assim... Bom, agora vou falar de autores portugueses que eu quero conhecer, mas que ainda não conheço, ainda não li nada, mas que tenho muita curiosidade em conhecer. E um deles é Rui Belo. Eu tenho muita curiosidade em ler poesia de Rui Belo. Existe um livro que eu ando a namorar já aqui há alguns anos, que é um livro que tem todas as obras de Rui Belo e que é assim um bocadinho mais caro, então ainda não comprei. Mas eu quero muito conhecer mais sobre Rui Belo. Li alguns poemas que me vão enviando às vezes, ou que eu vou descobrindo na internet ou assim, mas realmente é um autor que eu quero conhecer mais. Também Sofia de Melo Brainer é uma autora que eu tenho muita curiosidade em conhecer e tenho aqui um livro dela que ainda não li. Histórias da Terra e do Mar, e é Sofia de Melo Brainer Anderson. E eu tenho muita curiosidade em ler mais sobre esta autora. Eu creio que ela deve ter tido descendência ou inglesa ou... Por acaso não sei. Eu conheço pouco sobre esta autora. É assim, nós lemos algumas coisas na escola, mas nós ficamos a testar tudo o que lemos na escola. Então eu não quero... Eu fui-me aconselhado por uma pessoa que eu confio muito, que conhece os meus gostos de literatura, e ele aconselhou-me Sofia de Melo Brainer, e eu fiz logo assim, não, acho que não gosto, por causa da escola, por causa daquilo que nós damos na escola, né? Mas aconselhei-me, não, tens que ler algo mais... Há muita coisa interessante de Sofia de Melo Brainer que nós não ficamos a conhecer enquanto estamos a estudar. Então, não sei se este será um desses livros, mas como me cruzei com este livro numa alfarrabista, decidi que vou querer ler, e então este vai aqui para a lista daqueles livros de autores portugueses que eu quero conhecer mais e quero ler.
E tenho também Júlio César Machado. Júlio César Machado foi um autor português. Era uma pessoa muito interessante, contemporâneo de Bordal Pinheiro. Este livro tem uma edição muito bonita, da tinta da China, de Lisboa, do Chiado a Veneza. Eu ainda não li este livro, mas é um autor que eu quero conhecer também mais sobre. Ele tem uma história muito interessante, um pouco dramática, tudo dramática, mas eu posso falar isso, se calhar, quando ler este livro e vier aqui falar sobre este livro. Mas Júlio César Machado teve um fim muito trágico, ele e a sua família. Foi assim uma coisa um bocado triste. Mas ele era muito bom escritor e ficou um pouco esquecido, eu acho que por causa disso. Então eu vou querer, sem dúvida alguma, eu vou querer conhecer mais sobre. Existe também mais um autor português, eu não tenho nenhum livro dele aqui comigo, mas que eu vou pôr depois aqui a fotografia desses livros que eu não tenho e desses autores que eu não tenho aqui para mostrar, mas existe um autor português que eu também vou querer conhecer mais sobre, que é Alexandre O'Neill. Eu acho que ele também escreve muito bem. Eu já tive a oportunidade de ler uma coisa ou outra dele que me enviaram assim por mail ou assim, e eu gostei e fiquei curiosa e quero também conhecer mais sobre ele. Entretanto, existe aqui uma obra de contos tradicionais portugueses que eu tenho, que adquiri na Master Watson e que tenho aqui para ler, mas ainda não li. É uma edição muito bonita e são vários volumes. Tem umas ilustrações também muito lindas. Não sei se está a mostrar algumas ilustrações, depois quando nós queremos mostrar não dá. Mas são 4 volumes de histórias de contos tradicionais portugueses e que eu vou querer também ler mais. Alguns já conheço, mas há muitos que não conheço, e então decidi adquirir estes livros, porque eu creio que o que vai acontecer é que vamos deixar de ter estes livros disponíveis para podermos ler e contar estas histórias aos mais novos, ou aos mais velhos, ou a quem nós quisermos contar. E acho que as nossas tradições cada vez se perdem mais, e então eu estou um pouco ansiosa com isso. Sinto-me triste com isso, com o facto das nossas tradições portuguesas estarem a desaparecer, e então eu achei que guardar estes livros com estes contos tradicionais portugueses, achei que é algo que eu devia fazer, e ainda os vou ler, obviamente. E então estão aqui na minha lista dos livros que eu quero ler e dos autores que eu quero ler portugueses. Então espero que tenham gostado deste vídeo sobre os autores portugueses. Espero que tenham gostado das sugestões e que vão procurar e que tenham interesse em procurar para ler também estes autores, para ficarem a conhecer a literatura portuguesa. Gostaria de agradecer a todos aqueles que subscreveram o canal, que põem gosto nos vídeos e fazem comentários. Muito obrigada. E convido também a todos aqueles que de alguma forma descobriram este vídeo e que queiram subscrever e pôr gosto no vídeo e deixar uma mensagem para eu saber se gostaram, e para também fazer alguma sugestão, quem sabe, para futuros vídeos. Muito obrigada por estarem aqui. Gosto sempre de vir aqui conversar um pouco e partilhar o meu gosto pela literatura. Hoje, desta vez, foi literatura portuguesa, e senti muito gosto em vir aqui compartilhar todos os livros que eu tenho e como eu comecei a minha jornada pela literatura portuguesa, e ainda aquela jornada que eu vou fazer pela vida fora com alguns autores que não conheço e que conto trazer aqui. Muito obrigada, até breve, até já!
Ah, esqueci-me de uma coisa que tenho que ir ali buscar. Só que estão cheios de pó os livros. Fui buscar estes livrinhos assim. Estão cheios de pó. Tenho que passar aqui assim o pincel, estão a ver? Porque eles estão ali para ser arrumados há não sei quanto tempo. E então estão cheios de pó. Bom, vamos lá então. Deixa eu ver se isto está a gravar. Tá. Vou descalçar os sapatos porque às vezes faz muito barulho aqui. Quando eu não estou quieta, faz muito barulho. Então, hoje estou muito contente porque trouxe muita felicidade organizar o vídeo que vou gravar hoje. E esse vídeo foi ideia de uma pessoa inscrita aqui no canal Contém Livros. Tenho aqui uma coisa na garganta que me está a fazer impressão, estão a ver? Então tenho que parar um bocadinho e vou só abanicar-me um bocadinho. Os meus filhos, entretanto, também andam para cima e para baixo a bater com portas e isto ouve-se tudo aqui depois. Lá estão subidos as escadas, estão a lanchar. O que é que andam a fazer aí em baixo? Literatura portuguesa. Não há qualquer coisa que se faça. Foi só eu dizer assim, a mãe vai gravar. E de repente eles lembraram-se que precisavam de fazer xixi, que precisavam de ir à cozinha, que precisavam de ir à sala buscar qualquer coisa. Que daqui a bocadinho atravessam-se aqui no caminho porque vêm buscar qualquer coisa. Que aqui nem sequer tem nada deles, mas pronto. Estão a ver? É isto. A vida de uma pessoa que está a fazer, de uma produtora de conteúdos, não é? E que é mãe. Tenho aqui as cábulas. Vamos começar tudo de novo, está bem? Então é assim. E mais barulho. Mais barulho está. Quando eu digo vamos começar tudo de novo, brum, alguém deixa cair qualquer coisa. Eu vou-me abanar mais um bocadinho. Para não se estressar.